Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Aquela era a primeira vez que a Daniele ia dormir ali na minha casa. Trabalhávamos juntas, a gente se dava super bem. Eu já tinha comentado, inclusive, várias vezes com ela, que ali perto de casa tinha uma lanchonete que era muito badalada. Final de semana, por exemplo, enchia de motoqueiro, era uma moto mais linda que a outra, e tinha um telão ali na parte de fora, onde o pessoal ficava postando vídeo de música. Sabe, como se costuma dizer, era o point do bairro onde eu morava. Eu adorava ir ali final de semana, com as minhas amigas, as minhas primas. Aliás, sempre arranjava algum paquera ali. O lugar era frequentado por um monte de gente e sempre pintava alguém interessante. Volta e meia, eu comentava isso com a Denise e a chamava para ir conhecer, né? Mas ela sempre dava uma desculpa, inventava um compromisso, até que um dia deu certo. Ela topou ir conhecer. Eu era solteira, morava com a minha mãe. Aliás, a mãe era uma mulher assim, bem nova ainda. Também era separada. E até ela já tinha ido comigo nessa lanchonete que eu acabei de mencionar. O último namorado que tive, inclusive, eu o conheci ali, naquele lugar. Em relação a ele, aliás, era alguém de que eu gostava. Acabou no fim não dando certo, porque a gente brigava muito. E sempre por causa de ciúme. De parte a parte. Ele muito ciumento e eu, sabe, para falar bem a verdade, também não ficava atrás. O Fábio, esse meu ex-namorado, costumava frequentar aquela lanchonete todo final de semana. E no começo, depois que nos afastamos, eu até deixei de ir um pouco lá, né? Para evitar qualquer aproximação, aquele clima ruim que com certeza ia ficar, né? E principalmente para conseguir virar de vez aquela página, porque você tá com a pessoa, gosta dela e termina, não é legal ficar vendo o ex-namorado todos os dias, né? Depois, com o tempo, tudo foi caindo assim no esquecimento. E eu nem mais me importava com a presença dele. E nem ele com a minha, acredito. Eu, inclusive, já o tinha visto ali com outra mulher e até que ele veio numa boa. Não nego que sentisse uma pontada, um ciúmezinho, assim, lá no fundo. Me senti meio mal, mas acabou ficando por isso mesmo. Uma hora ou outra, isso iria acontecer, né? Ele acabaria se envolvendo com alguma mulher e, com toda certeza, apareceria com ela na minha frente. Naquele sábado, quando levei minha amiga para conhecer essa lanchonete, ele também estava ali. A gente se cumprimentou e eu até o apresentei para Denise. Falei que ela era minha amiga, trabalhava comigo na mesma firma, né? Os dois se cumprimentaram, mas ficou tudo por isso mesmo. Ele nem ficou ali muito junto de nós e já foi se juntando aos amigos. E olha, nessa noite a gente curtiu um monte, eu e ela. Alguns carinhas até se aproximaram da gente, ficaram ali tentando jogar um charme, mas no final acabamos voltando para casa sozinhas, tanto eu quanto ela. A Denise adorou o lugar, disse que queria voltar outras vezes. Até do Fábio, ela comentou. Depois que os apresentei, eu falei com ela que a gente havia tido um namoro, assim, ficamos juntos por quase 5 meses. E ela então quis saber. Então, André, não me leve a mal, mas ele é bonito, né, esse teu ex-namorado. O que houve que vocês terminaram? É tudo questão de ciúme. Ele era muito ciumento. Aliás, eu também era. E a verdade é que ele não era só ciumento, não. Ele também era muito safado. A gente brigava muito por causa disso. Ele ficava olhando para a mulherada assim, comigo ali do lado, na maior cara de pau. Olha, eu reconheço que exagerei um pouco. Ele não era assim tão safado. Mas uma coisa era certa. A maioria das nossas brigas, se não todas, era por causa disso. Porque eu cismava que ele estava trocando olhares com outras, na minha frente. Ele não podia olhar para o lado que eu já virava um bicho.
reconheço que eu fazia isso. Mas ele também não ficava atrás. Fazia por merecer. Eu acho até que foi por esse motivo que a gente acabou não dando certo. Não conseguimos nos entender, digamos assim. Levar adiante o nosso relacionamento. Porque gostar dele e ele gostar de mim, isso existia. Olha, eu podia estar até enganada. Mas eu senti que ela fez aquele comentário, assim, com um certo interesse. Falou que ele era bonito. Sabe quando o olho da pessoa brilha quando se refere a uma outra? O fato é que na semana seguinte, ela resolveu dormir ali em casa de novo. Tudo pra gente poder ir àquela lanchonete de motoqueiro. Era assim que a gente chamava o lugarzinho ali, lanchonete dos motoqueiros. E nesse dia, nós duas ali na mesa, eu fui até o toalete e ela disse que ia ficar ali me esperando, cuidando das nossas coisas ali, minha bolsa, enfim, do nosso lugar. E quando voltei, olha, se demorei uns 3 minutos, foi muito. Para minha surpresa, encontrei o Fábio conversando com ela. Já senti aquela fisgadinha assim por dentro. E olha, a não ser que eu estivesse enganada, ele parecia estar anotando alguma coisa no papel ou no celular. Não vi assim, porque estava meio longe, mas quando me aproximei, deu para perceber. A gente se cumprimentou, ele já foi se despedindo assim mais do que depressa, não sem antes se virar para Denise e falar aquela frase: tá bom, então a gente se fala. Tchau. Senti alguma coisa no ar naquela hora. Aliás, não apenas no ar, né? Porque os dois trocaram um olhar assim, tão significativo. Eu perguntei a ela o que tinha acontecido, se bem que eu já imaginava, né? Perguntei assim, fingindo desinteresse, o que os dois tinham conversado. No que ela respondeu: então, Andréia, ele me pediu o meu número e eu passei. Espero que não tenha problema. Problema comigo? Capaz. Eu e o Fábio não temos mais nada já faz muito tempo. Tô nem aí. Juro. Eu falei aquilo, mas não sei se consegui disfarçar o meu incômodo. Tanto que ficou um clima meio estranho ali na mesa. Eu não sentia mais nada por ele. Pelo menos achava que não. Até porque já fazia mais de ano que tínhamos terminado. Só que mesmo assim, vai entender, né? Sei lá o que se passou comigo. Fiquei chateada, incomodada. E o pior foi que não consegui disfarçar. Depois que fomos embora para casa, que a gente deitou na cama, eu vi que ela ficou um tempão trocando mensagens com alguém no celular. Eu já imaginei que fosse com ele, com o Fábio, só que não fiz nenhuma pergunta. Mesmo assim, fiquei ali, né? Só prestando atenção. A verdade é que foi depois desse final de semana que a Denise começou a agir meio esquisita comigo. E no fim, de tanto eu perguntar, ela acabou abrindo o jogo. Então, Andréia, sabe o Fábio? A gente saiu ontem. Espero que você não fique brava comigo, né? A gente andava se falando, aí ontem marcamos de nos vermos e, enfim, acabou rolando. Imagina, Denise, nada a ver. Já te falei que não tem mais nada com ele. Puxa, que bom, amiga. Porque eu tava meio preocupada, sabe? Com medo de, sei lá, você não gostar. Falei que não tinha nada a ver. Só que lá no fundo, quer saber? Tinha sim. Foi meio da boca pra fora que eu falei aquilo. Na verdade, não sei o que mais me incomodou. Se foi o fato de ele estar saindo com o ex-namorado meu, ou se foi o fato do Fábio ter escolhido justamente a minha amiga pra ficar. Não sei. Me pareceu que ele fez aquilo de propósito, de caso pensado. Por que justamente ela? Tanta menina ali naquela lanchonete. Será que estava querendo me afrontar? Me atingir? O pior é que se tivesse sido essa sua intenção, ele tinha conseguido.
porque eu me senti muito mal. Detalhe, eu ainda tinha o número dele ali na minha agenda. E num impulso, naquele mesmo dia, quando ela me contou que tinha ficado com ele, mandei aquela mensagem. Quer dizer então que você está dando em cima da minha amiga, Fábio? Veja se não vai fazer com ela o mesmo que você fez comigo, viu? Ele respondeu na mesma hora. Como assim, Andréia? O que você está querendo dizer com isso? Por acaso eu te fiz algum mal? Até onde eu sei, a gente terminou numa boa. Aliás, foi você que quis terminar? Espero que você não esteja com ciúme. Eu li aquilo e fiquei com tanta raiva, principalmente por aquele final. Espero que você não esteja com ciúme. Sabe, que cara convencido. Achei muita presunção. Só que depois de pensar um pouco, achei melhor nem responder. Resumindo, eles começaram a namorar. Olha, só eu sei o esforço que eu tinha de fazer para não deixar transparecer o meu aborrecimento quando a Denise vinha me contar alguma coisa, juro. Não sei se o que eu sentia era despeito, era ciúme do Fábio ou ciúme dela, não sei. Porque acabei perdendo até a sua companhia. Vez ou outra, eu ia àquela lanchonete, mesmo que fosse sozinha. Porque também não podia parar a minha vida só porque os dois tinham começado a namorar. E aconteceu que numa dessas vezes, eu estava com uma outra amiga ali, do mesmo bairro. E adivinha com quem a gente topou na lanchonete dos motoqueiros? Com os dois. Estavam no maior love, sabe? Olha, repito, eu não sei explicar o que eu senti. Depois a gente até se cumprimentou assim de longe, mas eu achei melhor nem me aproximar. Não gostei de ver aquela cena. Repito, não sei explicar direito. Por que eu me sentia tão incomodada pelo fato dos dois estarem juntos? Porque é como eu já falei. Já não tínhamos mais nada um com o outro, eu e o Fábio. Já fazia mais de ano. Sei lá. Tem umas coisas que a gente sente que não dá para explicar. De todo modo, tratei de não pensar mais naquilo. Até porque não tinha nada a ver comigo. Procurei ficar na minha. E até parei de ir àquela lanchonete. Até para não correr o risco de ver os dois juntos de novo. Eles, pelo que eu soube, seguiram com o relacionamento. Às vezes ele aparecia lá, na saída do trabalho, para buscá-la de carro. Mas eu evitava qualquer contato. Aliás, fingi que nem via. Até que tempos depois, um domingo, para minha surpresa, eis que ele me mandou uma mensagem. Dizendo que precisava conversar comigo, queria ver se tinha como a gente se encontrar em algum lugar. Perguntei qual era o assunto, mas ele não quis entrar em detalhes. Enfim, eu acabei concordando e nos encontramos numa tabacaria ali mesmo, no bairro onde eu morava. Quando cheguei, ele já estava ali com uma garrafa de cerveja aberta na mesa. Para minha surpresa, assim que me sentei do seu lado, ele me contou. Eu e a Denise, a gente brigou feio ontem. Brigaram? Mas o que houve? A gente terminou. Sério? Nossa, mas o que aconteceu? Ele ficou me olhando assim, calado, cara estranha, não soube interpretar se ele estava triste, se ele estava aborrecido, preocupado. Como se estivesse, não sei, envergonhado de alguma coisa. E antes de responder, perguntou se eu não tinha conversado com ela. Se ela ainda não tinha comentado comigo sobre a briga. E eu falei que não. E foi então que, pro meu espanto, e eu juro, foi espanto mesmo, ele falou aquelas palavras. Mas eu acho que ela vai comentar com você, porque tem a ver com você, né? Tem a ver comigo? Ué, como assim? O que eu tenho a ver com o namoro de vocês? Quer dizer, com a briga de vocês? É que ontem eu acabei chamando ela de... A gente estava na cama, eu
Me enganei, deu um branco e eu a chamei de Andréia. Andréia? Você chamou a Denise pelo meu nome? O que você quer que eu faça? Saiu sem querer. O pior é que, enfim, não deu nem para disfarçar. Sei lá, ela ficou zangada e acabou quebrando o pau comigo. Até porque a gente estava ali na cama, né? Olha, eu ouvi aquilo e não sabia se ria ou se chorava. Que coisa mais patética. O que deu na tua cabeça fazer isso? Foi o que eu perguntei para ele. Ele ficou me olhando, aí encheu o copo, tomou um gole e falou: você quer mesmo saber? É claro que eu quero, já que você decidiu contar, né? Olha, André, não sei como você não percebeu. Eu ainda gosto de você, para ser sincero, nunca consegui te esquecer. O que você está falando? Você está brincando, né? Claro que eu não estou brincando. Eu fiquei com ela só para despertar ciúme em você. Vai dizer que você nunca desconfiou? É claro que desconfiou. Você chegou a... Olha, eu escutava ele falando e juro, não acreditava. Ele insistiu naquela explicação. Você lembra quando eu te perguntei, lá no comecinho, se quando você me mandou aquela mensagem, você estava com ciúme? Claro, lembro sim, mas e daí? Você agiu como se eu não tivesse nem aí. Aí eu fui deixando o tempo passar, empurrando com a barriga e... Olha, por aquela eu não esperava. Assim como também não esperava que fosse acabar tomando aquela atitude. Ele ficou ali falando na minha cabeça, relembrando os tempos do nosso namoro. E eu fui me deixando envolver. Quando vi, a gente estava se beijando. Ele tomou iniciativa e eu não o impedi de se aproximar. E mais do que simplesmente nos beijarmos, no fim acabamos dentro de um quarto de motel. E aí recomeçamos tudo de novo, o que tínhamos terminado lá atrás, quando a gente ficava direto junto, na empresa. A Denise estava toda esquisita comigo. Confirmou depois que tinha realmente brigado com o Fábio. Me contou tudo. Só que, puxa vida, me senti até meio culpada, mas que culpa que eu tinha? Enfim, depois que eu e o Fábio começamos a sair de novo, eu descobri por que me sentia tão incomodada quando via os dois juntos. Na verdade, nossa história tinha ficado mal resolvida no passado, quando a gente decidiu se afastar. Mesmo eu tentando negar a mim mesmo, a grande verdade é que eu também não o tinha esquecido. O fato de ver os dois juntos foi uma espécie de fagulha que desencadeou aquela explosão toda dentro de mim e fez a paixão despertar daquele sono profundo. Só que, naturalmente, não demorou muito para Denise descobrir que eu e o Fábio estávamos juntos de novo. 2 semanas só, no sábado. Ela pegou um carro de aplicativo e foi até a lanchonete dos motoqueiros. Não sei o que ela pretendia com aquilo. Quem sabe conversar com o Fábio? Só que nós dois também estávamos lá. E ela acabou nos pegando no flagra. Estávamos ali, sabe, distraídos, nos beijando, quando de repente ouvimos aquele barulho ali do lado e era ela, olhando para nós como se não estivesse acreditando. Olha, ficou um clima tão desagradável. Ela não disse uma palavra, só olhou. Na verdade, ninguém falou nada. Nem eu, nem ele, nem ela. Enquanto olhava pra gente, nós dois abraçados, eu e o Fábio, percebi que seus olhos se encheram de lágrimas. As lágrimas escorreram assim pelo rosto. Olha, eu não queria que tivesse sido assim. Juro que nunca imaginei esse desfecho. Dali ela saiu caminhando na direção da porta. Eu até fiz menção um dia atrás para conversar com ela, me explicar, mas ele me segurou.
Falou que ela acabaria entendendo. A verdade é que não sei se ela entendeu, ou se pelo menos tentou entender. A única coisa que eu sei é que acabei perdendo a minha amiga, e não era isso que eu queria, mas não era mesmo. Ela se afastou de mim assim, de um jeito que não me dá oportunidade de me aproximar. Tentei ligar um monte para ela. Mandei mensagens, mas ela nunca me atendeu. Aliás, depois até me bloqueou. E até mesmo na empresa, ela virou a cara para mim. Faz questão de se virar para o lado quando a gente passa uma pela outra. Só para não me olhar na cara. Olha, até certo ponto, claro que eu entendo a situação dela. A revolta dela. Mas volto a perguntar, que culpa que eu tenho? Mesmo que eu abrisse mão do Fábio, ele mesmo falou que não quer mais nada com ela. Que tinha sido um erro ter se aproximado dela. Começado aquele romance, já que se aproximou dela, isso ele mesmo falou. Só por minha causa, com a intenção de despertar ciúme em mim, porque é de mim que ele gosta. É comigo que ele quer ficar. Não nego que eu estou feliz, porque descobri que também continuo apaixonada por ele. Que na verdade nunca o esqueci. Só que, claro, eu seria muito mais feliz se ainda tivesse a minha amiga por perto, compartilhando da minha alegria, da minha felicidade. Mas eu tenho certeza de que isso é uma coisa que nunca vai acontecer. É como dizem, né? Não se pode ter tudo na vida. E será que eu seria assim tão errado, tão egoísta, se dissesse que entre um amor e uma amizade, eu sempre escolheria o amor? Foi ela que quis se afastar de mim. Não tive culpa de nada. Na verdade, foi ela que se meteu numa história que não lhe pertencia, inclusive. Porque essa história, na verdade, embora houvesse aquele ato de um ano e pouco, essa história sempre foi minha. Eu e o Fábio não tínhamos virado ainda aquela página, encerrado aquele capítulo. Até porque a nossa história não tinha terminado ainda. Não terminou e tomara que nunca termine. A não ser que termine para nós dois, ao mesmo tempo, com nós dois juntos. Sabe o que eu sonho? E é tão curioso, né, admitir isso. Depois de ter pensado, inclusive, que já o tinha esquecido, tinha nada. Tanto que hoje, eu imagino nós dois assim, durante muito tempo juntos. Velhinhos, cabelinho branco, um cuidando do outro. Os dois jurando o amor eterno, até o final da vida. Será que isso é egoísmo? Meu Deus. Eu ter, de certa forma, ficado no meio dos dois e agora me sentir tão feliz a ponto de querer envelhecer ao lado desse homem. Será que isso é egoísmo? Ou será que eu tenho o direito de sonhar e de ser feliz?